Boa tarde, Brasil. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, América. Você que já está comigo aqui na live, você que está chegando agora, sejam bem-vindos. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos lá, quase terminando o nosso propósito. Quase terminando o nosso propósito. Falta poucas horas para terminar o nosso propósito. Poucas horas para terminar o nosso propósito. Andréia já está aqui, Abraão, Borges, Leão também. Muitas pessoas estão entrando, né? Compartilha. Eu vou compartilhar aqui. Se você puder compartilhar. Se você puder compartilhar daí. Eu vou compartilhar aqui. Vamos lá, mandar nos grupos. Vamos compartilhar, compartilhar, compartilhar. Glória a Deus. Compartilhando. 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 Compartilha daí, gente. Ajuda aí. Vamos lá. Quase terminando o nosso propósito. Hoje termina. Hoje termina esse propósito. Vamos lá? Compartilhando aqui, disparando aqui nos grupos, no Instagram, disparando aqui. Pai do Senhor, a Adelaide também já está online comigo. Andréia também está comigo. Compartilhando os grupos. Olha, eu vou falar uma coisa. As pessoas me colocam nos grupos aqui no Instagram. Tem grupo que eu nem sei quem é. Me colocam lá. Se me colocou no grupo, vai receber o link. Eu vou mandar, eu vou disparar todos esses links. Eu estou nos grupos aqui, gente, que com todo respeito, grupo de venda de casa, grupo de venda de carro. Eles fazem uns grupos fechados no direct, né? Acho que eles vão selecionando e colocam. Se me colocou, vai receber o link da live. Provérbios capítulo 6 hoje. Provérbios capítulo 6. Ó, o Diogo está aqui, ó, o Diogo Guerra. Ô Diogo, você vai pregar mesmo dia 31 ou não, Diogo? Você para de me zoar, Diogo. Verdade, mentira ou consequência, Diogo? E aí? Se você for pregar dia 31, já vou avisar aqui, ó, na rede de jovens, dia 31, Diogo Guerra. Boa tarde, André. André também já está comigo aqui ao vivo. André, lá do Ceará, aceitou Jesus na live. Que bênção, André. A Ana Negrão também. A paz do Senhor Jesus, Ana. Deus abençoe todos. Vamos lá, vamos lá. Provérbios capítulo 6, vamos na sequência. Provérbios capítulo 6. Vou fazer a leitura daqui, se você quiser acompanhar aí da sua casa. Nós lemos o capítulo 5 hoje pela manhã, nós vamos ler o 6 agora, meio-dia, e 6 horas da tarde vamos entregar o nosso propósito e vamos ler o capítulo de número 7, Provérbios 7. Mas agora, vamos com calma, né? Capítulo de número 6 de Provérbios. Vamos lá. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, Provérbios 6, viu? Vamos lá. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Provérbios 6,6, adiante.
Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. E a sua miséria como ladrão. E a sua miséria atacará como um homem armado. Perverso e vil é o que anda com iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Vamos lá. Repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor... Gente, esse aqui, é um texto muito conhecido. Isso aqui é frase que eu já vi no Instagram. Isso aqui é tema de congresso. Olha isso aqui, Provérbios 6,16. Anota aí, 6,16. 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma detesta. 6 coisas que Deus odeia. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Que é isso, gente? Provérbios 6,16. Anota aí, passa a caneta, risca debaixo aí, Isso aqui já deve ter visto essa frase já no Facebook, no Instagram, na internet. Aquela frase que 6 coisas que Deus odeia e a última ele detesta. Vou repetir de novo. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Só isso aqui dava uma mensagem, né? E aqui termina. Não, ainda tem mais aqui. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Olha isso aqui, gente. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no seu coração a sua formosura, nem deixe seduzir pelo olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiam? Ou andarás alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome. Pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto. E entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará, o último, 35, não se contentará com resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Amém. Amém, gente? Viu? Salomão aqui está dando uma aula no capítulo 6. Ele tem 35 versículos que nós lemos aqui. Ele está dando uma aula sobre vida. De novo, ele vai falar sobre coroa, sobre colar.
de novo, ele vai falar aqui sobre mandamento. Ele vem falando muitas coisas. Ele divide o capítulo 6 em 3 tópicos. O primeiro tópico, não, em 4 tópicos. O primeiro tópico ele fala sobre pegar dinheiro emprestado, sobre fiador. O segundo tópico ele fala sobre a preguiça. Terceiro tópico ele fala sobre a maldade. E o quarto tópico ele fala sobre o adultério. Então, dentro de um capítulo, no capítulo 6 de Provérbios, ele é dividido em 4 partes. E essas 4 partes você vai encontrar instruções de Salomão para a vida. E ele está aqui levando a instrução dentro de um conceito de paternidade, de pai para filho, e ele está instruindo o filho dele a ter muito cuidado na vida. Então ele vem falando sobre ele vem dando essas instruções concernente a dinheiro, a finanças, a preguiça, a maldade e ao adultério. Ele faz um compêndio de tudo isso, e eu queria resumir, passar algumas coisas para você que eu já tinha notado aqui ontem, e só complementei algumas coisinhas hoje, que estava na minha mente já, que Salomão está falando para nós sobre os cuidados que a gente deve ter. Primeiro ele fala aqui da questão do fiador, né, do comprar e do pagar. Ele está dizendo que você precisa ter muito cuidado quando você for pegar alguma coisa fiado, porque ali está levando o seu nome em jogo, e ele usa um termo aqui sobre humilhar-se, para não importunar o próximo. Então, ele está dando uma aula sobre o cuidado que você tem que ter com o seu nome, a sua postura, a sua reputação, a sua honra, a sua moral, quando se trata de valores, de finanças, né? No segundo momento, ele vem falando sobre a preguiça. A preguiça aqui é para aquela pessoa, não é para aquele que não quer trabalhar, é aquele que tem o trabalho, mas não quer exercer o trabalho. É aquele que tem a porta aberta, mas ele não quer passar pela porta aberta. A gente tem que entender qual é a diferença entre estar desempregado e entre ser preguiçoso. Porque tem homens e mulheres que eles estão desempregados, eles não são preguiçosos, eles querem trabalhar, mas só não tem a porta aberta. O preguiçoso, que Salomão está falando para nós, é aquela pessoa que tem a porta aberta, tem o trabalho, mas ele não quer trabalhar e ele não quer tirar o pão das próprias mãos de um trabalho que está diante dele. Então é dentro desse contexto que ele vem falando sobre o ficar deitado. Olha o versículo 9, ele vem falando, até quando vai ficar deitado? E ele dá exemplo da formiga, que conserva alimento em uma época para comer em outra época. Ele está dizendo para nós sobre as 2 diferenças entre, uma linguagem bem mais moderna, né, entre o desempregado e aquele que não quer trabalhar. No terceiro ponto, terceiro momento, ele vem falando sobre a maldade, sobre as pessoas que cometem muitas maldades umas com as outras, né? E aí ele entra num ponto-chave, que é um texto bem conhecido, bem famoso, né? Que é Provérbios 6,16, né? Que ele vem falando das 6 coisas que Deus odeia. Então Salomão vem falando de uma lista de coisas que Deus odeia, e a última ele detesta. Então, o que Deus odeia? Ele vem falando, olho cheio de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o último, o que semeia discórdia entre os irmãos. Gente, isso aqui, ó, o último, é a resposta. Se você quiser um versículo na Bíblia contra o fofoqueiro, está aqui, ó, 6,16 de Provérbios. Pastor, qual que é o versículo chave para os fofoqueiros de plantão? Aquele povo que faz fofoca para estragar a vida dos outros. Está aqui na Bíblia, Provérbios 6,16. 6 coisas que Deus detesta. A última, ele odeia, quer fazer intriga, discórdia entre os irmãos. Tem pessoas que pensam que pecado é só adultério. Tem gente que pensa que pecado é o marido trair a esposa trair marido. Por mais que é um pecado que tem um peso maior pela consequência que vai vir. Mas você percebe que Salomão está falando de um peso de pecado aqui, que Deus odeia, e o primeiro ele entra falando. Os olhos cheios de orgulho é a pessoa que pensa que ela é a última coca do pacote, pensa que ela é a última bolacha do pacote, a última coca do deserto, melhor, que ela pensa que ela é a última estrelinha no céu. O orgulho é um perigo, porque o orgulho anda próximo da soberba. Daqui a pouco muda o nível para a soberba, e a soberba aí já vai ter com Deus. Deus abate o soberbo. O soberbo você não vai vencer ele na oração, o
O soberbo você não vai ganhar na mão, você não vai resolvendo dinheiro. O soberbo é ele Deus. É a síndrome luciferiana. Aí já é ele Deus, a soberba. Depois ele continua dizendo, a língua mentirosa. Então é gente que fica mentindo para enganar as outras. Quantas pessoas hoje vivem uma vida de mentira, de engano, para enganar outras pessoas? Salomão está falando isso em 6,17, melhor, de Provérbios. A pessoa que fica tentando ganhar vantagem em cima da outra através da língua mentirosa, através do veneno que sai da boca, que vai fazer mal para alguém. Terceiro ponto que Salomão fala, mãos que derramam sangue inocente. Está falando do homicida. A pessoa que mata a outra sem propósito, ou não tem nem propósito para matar pessoas. Né? O primeiro homicídio na Bíblia foi de Caim e Abel. A briga entre os irmãos, entre Caim e Abel, derramou sangue inocente nas mãos. Caim, né, derramou sangue inocente nas mãos por ter matado o irmão. Então, pessoas que derramam sangue inocente. Quarto, que Salomão está falando, coração que faz planos perversos. E aí eu te pergunto, como que está seu coração? Como que está o seu coração? Pode comentando aqui. Fica à vontade, viu? Pode comentando aí. 115 pessoas, 113. A congregação está cheia hoje, hein? Vamos lá. Coração que faz planos perversos. Então, se você está entrando no ano e dentro do seu coração já está cheio de plano contra o seu irmão, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho, se no seu coração já tem plano que vai contra os princípios bíblicos, os princípios de Deus, meu irmão, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, minha irmã. Se o seu coração não está voltado em Deus para o bem, logo eu entendo que está voltado para o mal. Você está perdendo tempo. E o outro, que os pés apressam a fazer o mal. É gente que fica querendo fazer o mal com a outra pessoa, que corre de um lugar para o outro, para fazer o mal para o irmão, para um parente, para um vizinho, que não mede consequências em fazer o mal. Deus odeia. Isso está na Bíblia. E o outro é testemunha falsa que profere mentiras. Quantas pessoas são vítimas de calúnias, de difamações? Quantas pessoas são vítimas de pessoas maldosas, pessoas que inventam histórias contra outras pessoas para se favorecer em momentos específicos? Talvez eu estou falando para alguém aqui que já foi vítima disso, de testemunha falsa. E o que é o pior de uma testemunha falsa? Que você não está lá para se defender. Por isso que o sábio, ele não define por aquilo que ele ouve, até ouvir o outro lado da história. Por isso que o sábio, ele não define apenas por um lado da moeda. Ele vai ouvir o outro lado da moeda. E ele não está lá para julgar. Né? Então, sempre você precisa estar aberto aos dois lados. A Érica colocou isso é triste, é verdade, é isso mesmo. A irmã Adelaide colocou verdade, a irmã Gilvânia colocou temos que guardar o coração, é isso mesmo. Então, olha aí, o penúltimo que Salomão está falando que Deus odeia, testemunha falsa que profere mentiras. Então, gente maldosa, gente do coração maligno, gente da mente diabólica, gente que não mede consequência em te destruir, arruinar seu casamento, em destruir seu ministério. É gente que não tem empatia, gente que não tem filtro, não tem ponto e nem vírgula. Tudo que ele faz é para o benefício dele, pensando só no umbigo dele. Se for preciso, ele vende o coração, o rim, a mãe, mas ele quer aquilo de qualquer jeito, ao ponto de criar testemunha falsa para levar vantagem em algumas situações. Né? Talvez eu estou falando para alguém que já passou isso aqui, pode ficar à vontade, pode até comentar na live. Então, e o último é o que semeia discórdia entre os irmãos. Sabe? Aquela pessoa que fica semeando, fermentando a família, fermentando na igreja, fermentando no trabalho, ele está fazendo o papel do diabo. Ele está trabalhando para Satanás. Ele está sendo um freelancer do inferno. Ele está ganhando algo de Satanás para fazer aquilo. Tem gente que quando ele chega, o diabo tira férias. Tem gente que quando ele chega, o diabo sai de cena. Ele assume o papel.
Tem gente que quando ele chega na mesa, Satanás fala, eu vou ali e já volto. Já tem alguém me representando. Tão ruim que a pessoa é. Ele quer ver a desgraça do outro. Ele não quer ver o bem do irmão. Ele não quer ver o bem da irmã. Fica tentando contra o crescimento. Fica com inveja contra o seu casamento. Ele é inimigo da restauração. Ela é inimiga da reconstrução. Gente que fica azucrinando, ó, no ouvido, ó, soprando no ouvido de outras. Salomão está falando isso, não sou eu não, gente. É Salomão. Provérbios 6,17. Está na sua Bíblia. Passa uma caneta aí, ó, risca aí, ó. Provérbios 6, 16, 17, 18, 19. Salomão está dando uma aula e falando daquilo que Deus detesta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, a nossa mente, a nossa língua. Porque senão a gente vai estar fazendo papel para o diabo indiretamente, sem saber. O seu coração tem que ter paz, a sua mente tem que estar tranquila e a sua língua tem que profetizar bênção, coisas boas, coisas de Deus. Você tem que profetizar vida, você tem que profetizar coisa que vem do alto. Se o seu coração está mal, a sua mente está mal, a sua língua é felina, meu irmão, você vai sair coisa ruim da sua vida. Ninguém vai te amar, ninguém presta para você, ninguém vai servir para você, todo mundo vai estar contra você, mas o problema não vai estar do lado de fora, o problema vai estar do lado de dentro. Então, nessa tarde, no segundo período do nosso propósito de 3 dias de oração e jejum, a nossa oração e o nosso pedido é, Senhor, nos dê orientação. Salomão está falando sobre isso. Nos guarda o nosso coração, livra-nos da maldade do homem. Por isso que a Bíblia fala que é mais fácil cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Porque se você cai nas mãos dos homens, os homens não têm misericórdia. Eles te matam, eles te arrebentam, eles te rasgam inteirinho, sua moral, sua reputação inteirinho. Deus tem misericórdia. A graça de Deus, a graça é favor imerecido. Por isso que a graça vem de Deus. Então, Provérbios 6, 19, Salomão está falando, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Quando eu vejo alguém que está lutando contra uma família, quando eu vejo alguém que está lutando contra um casamento, quando eu vejo alguém que está lutando contra o crescimento de uma igreja, contra o filho, contra o pai, contra a mãe, contra o grupo relacional que ele está envolvido, quando eu vejo alguém lutando contra essa unidade, logo eu vejo nele a síndrome luciferiana, de Lúcifer, de Satanás. Porque quem não quer ver o crescimento da obra de Deus é Satanás. Então, quando eu vejo alguma pessoa que vem com a língua felina, graças a Deus que a gente não tem isso aqui, graças a Deus, o Pai vai passando filtro, glória a Deus, nossa igreja está uma bênção, glória a Deus por isso, mas quando eu vejo alguém no formato geral, falando ou fazendo isso, o que eu logo percebo? Que o doente não é quem está falando, não é quem está falando mal, o doente é quem está transbordando. Quanto mais Paulo fala de Pedro, para mim, mais eu conheço é sobre Paulo e não sobre Pedro. Então, você percebe que você que está aqui, ó, pode comentar, você que está comentando aqui, fica à vontade. Glória a Deus. Leandrinho. Amém, pastor, é forte. Amém, vai ficar salva essa live lá no YouTube. Então, nós estamos terminando o nosso propósito hoje. Essa é a penúltima oração e a penúltima palavra do que nós vamos falar. A última palavra vai ser 6 horas, mas essas palavras que estão sendo liberadas aqui são palavras direcionadas pelo Espírito Santo para vacinar a tua vida, para vacinar teu coração, para você ficar guardado, protegido, você perceber que você pode muito mais em Deus. Nós podemos muito mais em Deus, né? Então, entenda que, se tratando de cura, de palavra, de processo, Deus, ele é especialista em te curar. Grave isso, gente. O processo te fere, mas o propósito te cura. Suporte. Né, Andréia? Andréia também está aqui, Deus abençoe. A Gilvânia também, Deus abençoe. Glória a Deus. Isso aí, a Andréia já falou, estou recebendo todas. Glória a Deus. Bom ouvir isso. Então, o processo te fere, mas o propósito de cura.
te cura. Então, vão ter lutas, medos, inseguranças, mas creia, você vai ter também a presença de Deus te sustentando todos os dias. Vai ter dia que você vai estar para baixo, triste, desanimado, desanimada. Você está dentro de um processo. Mas lembra de uma coisa, o processo te cura. O processo te fere, mas o propósito te cura. O propósito sempre vai ser maior do que o processo. Por isso que o processo dói. Por isso que no processo some muita gente. Por isso que no processo você fica angustiado, desanimado. Deus está te curando de alguma coisa na sua vida e você não está vendo. Só é digno do resultado do propósito quem suporta o caminho do processo. Vou repetir isso aqui. Só é digno do resultado do propósito quem suporta o caminho do processo. A Andréia colocou, está difícil, mas eu creio que vamos vencer. É isso que a Andréia colocou aqui, ó. Mas já está chegando, né, Adelaide? Adelaide também participando lá de Vitória do Espírito Santo. Simone, Deus abençoe Simone, glória a Deus, vamos lá. Então, você precisa ser temperado, você precisa ser equilibrado. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Por que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra? O sal é para temperar. O sal nunca será elogiado dentro de um cardápio. O sal nunca será elogiado dentro de um cardápio. Nunca vai ser elogiado dentro de um cardápio. Mas deixa faltar o sal ou deixa passar o sal? Se você está comendo uma carne e falta o sal, você vai lembrar dele. Você vai dizer, traz um sal para mim, está sem tempero, está sem sal. Ou joga sal demais nessa carne. E quando você for comer a carne, você vai falar, poxa, tem muito sal aqui. Está muito sal nessa carne. Então, qual que é o ponto principal do sal? Equilíbrio. O sal vem para trazer equilíbrio. O sal de mais passa. O sal de menos falta. E o sal necessário, ele vem no equilíbrio. Ninguém lembra do sal. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, para equilibrar as coisas. Você não pode ser extremista demais, querer tudo do seu jeito, é do meu formato, eu nasci assim, eu vou morrer assim, é do meu jeito, ele tem que ser do meu... Não, isso não. A gente tem que ser equilibrado. O sal vem para equilibrar. E se for de menos demais? Não, menos demais, você abre caminhos de vácuo para qualquer pessoa se posicionar na sua vida onde não pode se posicionar. Então, eu digo para você, finalizando, já eu preciso finalizar mais cedo, eu preciso terminar antes de 1h. Eu digo uma coisa para você, cuidado com o que você vai fazer daqui para frente, 2025. Vou dizer uma frase para você, pode até digitar aqui a frase, ó. Digita essa frase aqui, ó. Ore por suas decisões, para que você não tenha que orar pelas suas consequências. Ore por suas decisões, para que você não tenha que orar por suas consequências. Ore por suas decisões para que você não tenha que orar por suas consequências. Glória a Deus. Está comigo? Amém? Então, muito cuidado, muita cautela, pé no chão, coração em Deus e mente em Cristo. Ore por suas decisões. Vai decidir? Ore. Porque se você não orar e decidir, você vai ter que orar depois pelas consequências da decisão que você tomou. Né? Então, um homem sabe quando falar, quando levantar a voz e quando ficar calado. Grave isso. Uma pessoa sabe quando tem que falar, quando tem que levantar a voz e quando tem que ficar calado. São 3 níveis. Quando tem que falar, quando tem que levantar a voz e quando tem que ficar em silêncio. Por quê? Você tem que entender que nem tudo merece o mesmo tratamento. Nem tudo merece o mesmo tratamento. André colocou aí já isso, ore por suas decisões, para que você não tenha que orar por suas consequências. Então, você precisa saber a hora de falar alto, a hora de ficar calado e a hora de levantar a voz. Por quê? São 3 níveis diferentes. Entenda que nem tudo merece o mesmo tratamento. Jesus não respondeu tudo que as pessoas perguntavam. Né? Isso aí, pode participando, pode digitando aí. Então, Jesus não respondeu tudo que o povo perguntava. Por isso que tem muita gente machucada, ferida. Por isso que tem muita gente no nosso dia a dia, à nossa volta, no seu trabalho, no seu convívio diário, muita gente com depressão, estresse, ansiedade. Você precisa descansar no Senhor. O que é depressão?
Excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente. E o que é ansiedade? Excesso de futuro. Depressão, estresse e ansiedade. Depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente e ansiedade, excesso de futuro. Então, não viva de excessos. Você precisa descansar no Senhor e deixar o Espírito Santo guiar a tua vida. Quanto mais o Espírito Santo guia a sua vida, mais leve você fica, mais focado você fica e o nome do Senhor vai sendo glorificado na sua vida. Amém? Está comigo aí? Podemos continuar? Mais 10 minutinhos a gente finaliza. Então, você precisa viver do seu propósito. Qual que é o seu propósito? Eu quero fazer uma analogia aqui para você que está me assistindo. Qual é o seu propósito? Você tem que definir o seu propósito não usando grau comparativo com outras pessoas. Você tem que definir o seu propósito não usando grau comparativos com outras pessoas. Vou te dar um exemplo, vou fazer uma analogia aqui, um exemplo hipotético aqui. Por exemplo, a lâmina de barbear, ela é afiada, mas ela não pode cortar uma árvore. O machado, ele é forte, porém ele não pode cortar um cabelo. Perceba que os dois fazem corte, mas em áreas diferentes. A lâmina de barbear, ela é super afiada, mas ela não consegue cortar uma árvore. O machado, ele é muito forte, mas o machado não consegue cortar o cabelo. O que é que eu aprendo com isso? Eu quero dizer para você, todo mundo é importante de acordo com o seu propósito único. Todo mundo é importante de acordo com o seu propósito único. Então, acredite, tem um propósito dentro de você. Talvez você é lâmina de barbear, mas quem está do seu lado é machado. Então, você não pode forçar o machado a executar um propósito de uma lâmina de barbear. Está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Olha o que a Érica colocou aqui, aí é muito forte. A comparação impede você de viver a superação. Uau, é isso aí, ó. Meu Deus. A Érica está aqui, tá, hein, Érica? Meu Deus, ela está pregando daqui uns dias. Abraço aí para a Érica, para o David. Então, acredite, Deus tem um propósito para cada um de nós. E qual é o propósito que Deus colocou na sua vida? Não igualitar o seu propósito com quem está ao seu lado. Então, quem é dono do tempo, gente? Deus. Quem é dono do tempo? O Senhor é dono do tempo. Ele não trabalha na sua ansiedade, nem no seu imediatismo. Grava isso. Deus é dono do tempo e Ele não trabalha na sua ansiedade, nem no seu imediatismo. O tempo é dele, o preparo é com ele. Então, guarde isso, o que vem de Deus vem na hora certa, nunca tarda, chega no momento certo. Deus nunca chega atrasado. Lembra da história de Jesus com Lázaro? Quando Jesus chegou até Lázaro, João 11, 33 em diante, se não me falha a memória, isso, João 11, 33, Jesus chegou, para alguns ele chegou atrasado, não, ele chegou na hora certa. Ele tem a hora certa, o momento certo e a forma certa de chegar no tempo certo, que é o tempo dele para a sua vida. Amém? Então, dicas que Salomão está dando para nós aqui. Outra dica que Salomão está dando para nós, que nós lemos também desde terça-feira, que é não tente agradar todo mundo. Salomão está falando de propósito. Capítulo 4 ele falou sobre isso. Capítulo 5 ele falou sobre isso. Capítulo 6 ele falou sobre isso também. Salomão está dizendo, não agrade todo mundo. Você precisa se libertar de querer agradar a todos. Quando você... Amém, irmã Giovanni, amém. Então, quando você se posiciona e assume a forma como você quer viver, algumas pessoas te afastam e te condenam. Porque, na verdade, você vai fazer a vontade do seu propósito, não a vontade delas. Quando você se posiciona, a forma como Deus quer que você viva, algumas pessoas vão afastar de você e vão até te condenar. Por isso, você tem que se libertar de querer agradar todo mundo sempre. Eu falei aqui mais cedo, vou repetir. Quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Quem quer apertar a multidão acaba não beliscando nada e nem ninguém. Quem quer abraçar todo mundo acaba não apertando ninguém. Então você precisa ter o seu propósito em Deus, viver a sua vida de excelência com Deus e mais do que isso, é saber que quem vai te guiar é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo te guiar, as coisas mudam, as coisas modificam, tudo altera na sua vida. Então, sobre
propósito, eu acho que está ok aqui dentro da nossa palavra de hoje também. Vamos pegando o gancho aqui. Tem uma palavra, gente, de Bill Johnson, pastor americano. Eu gosto muito da palavra dele também. O material dele é muito bom. Bill Johnson fala o seguinte: o espírito de ofensa te faz ouvir coisas que não foram ditas. Olha como é forte isso. Ele diz assim, ó, o espírito de ofensa te faz ouvir coisas que não foram ditas. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando sobre perdão e remorso. Existe uma diferença entre o arrependimento e entre o remorso. Pedro negou Jesus, arrependeu e mudou de direção. Judas traiu Jesus, sentiu remorso e teve um fim trágico. Então, existem muitas pessoas que se arrependem, que não se arrependem por ter errado com você, mas na verdade eles têm remorso por ter sido descoberto alguma coisa dele com você. Gente, talvez que magoou você como marido, esposa, falou mal de você, fez um mal contra seus filhos. Então, na verdade, eles não arrependeram pelo que eles falaram, mas tiveram remorso porque foram descobertas. Pessoas que não arrependeram pelo que fizeram, mas tiveram remorsos porque alguém descobriu o que eles fizeram. Se não tiver arrependimento, nada muda. E aí entra a palavra que o pastor Bill Johnson falou. O espírito de ofensa faz a pessoa ouvir coisas que não foram ditas. E Satanás fica burburando no ouvido, ó. Fica falando coisa no ouvido. Amém? Então é desse jeito, gente. Entenda que Deus trabalha com um propósito, princípio e intencionalidade. Tudo que Deus faz, propósito, princípio e intencionalidade. O tempo de Deus é assim. Às vezes, Deus, para uns, Ele ordena sair. Para outros, a ordem é permanecer. E para alguns, Ele até arranca do geográfico dele. Para alguns, Deus manda sair. Para outros, Deus manda ficar. E em outros casos, Deus arranca da cidade, do país, do estado, do trabalho, do grupo de amizade. Amizade talvez que você perdeu, ou que Deus tirou da sua vida e você não percebeu, você está reclamando, poxa, fulano sumiu, me ligava, não liga, não convida mais para tomar um refrigerante, comer uma Coca-Cola, tomar Coca-Cola, comer um bolo, alguma coisa, sumiu, fica tranquilo, é fruto de oração sua. Se for de Deus, permanece, se for de Deus, fica. O que vem de Deus traz paz, o que vem de Deus traz segurança, o que vem de Deus traz estabilidades para você. Grave o que eu vou dizer, pessoas vêm e vão, mas em vão ninguém vem. Ou eles vêm como teste, como lição ou como aprendizado. Se veio e não ficou, alguma lição deixou. Se veio e não ficou, alguma lição deixou. Grave isso, pessoas vêm e vão, mas em vão ninguém vem. Tem propósito de passar na sua vida. E eu digo mais para você que está me assistindo, para de correr atrás de quem sabe aonde te encontrar. Meu Deus, isso aqui é forte. Pare de correr atrás de quem sabe aonde te encontrar. Se valorize, se ame. Se ame. Pare de correr atrás de quem sabe aonde te encontrar, que tem seu número, tem seu endereço, tem seu local. Às vezes é melhor você afastar e se tornar uma boa lembrança do que ficar e se tornar um grande incômodo. Às vezes é melhor você... vou dizer um negócio muito mais forte. Pega isso aqui, ó. Isso aqui é uma frase para você anotar, para você pôr na tábua do seu coração. Grave isso aqui. Tem gente que soma quando some. Vai na intenção de fazer falta e acaba fazendo favor. Tem gente que soma quando some. Vai na intenção de fazer falta e acaba fazendo favor. Se valorize. Se ame, cuida de você. Antes de você cuidar da imagem de fora, autoimagem do lado de dentro. Valorizar você por dentro. É isso aí, a Marielle também comentando, Shirley, amém. É isso. Então Salomão ele faz um compêndio disso tudo para nós. Ele está falando sobre amizade, sobre influência, sobre maldade, sobre perversão, sobre advertência contra o adultério, sobre as mentes que maquinam mal, amizades que não vêm de Deus, né? Ele vem falando sobre isso.
Então, entenda que a tristeza vem para todos, gente. A baixa emocional vem para todos. Lembra do profeta Elias? Elias fez descer fogo do céu. Elias brigou com os profetas de Baal. Elias foi um herói, literalmente, na terra, lutando em nome de Deus. E teve um dia que Elias deu uma baixa emocional, foi para dentro de uma caverna e quis morrer. E o medo que Elias tinha de morrer nunca aconteceu. Elias foi levado aos céus. Entenda que a maioria dos problemas que nós passamos só está no campo da nossa mente. O maior medo que Elias tinha nunca aconteceu, que era morrer. A gente precisa tomar cuidado porque algumas lutas na vida, algumas dificuldades na vida, algumas situações na vida vêm para tirar a nossa paz emocional, tirar a nossa alegria, mexer na nossa estabilidade. Daqui a pouco você começa a enxergar a vida no preto e branco, ninguém presta, está tudo ruim. Na verdade, é um campo da sua mente que está em batalha com você mesmo. Se você não guardar sua mente, não guardar seu coração, você entra num conflito. Você vai entrar numa guerra existencial com você, achar que todo mundo te abandonou, quando na verdade é a pontinha do oceano. Deixa o rio fluir, deixa as coisas acontecerem. Olha, grave isso, as águas dos rios correm para os oceanos. Para de querer fechar o fluxo do rio, deixa descer, deixa fluir, só não perca o seu propósito, deixa o Espírito Santo te guiar. Talvez você está tentando resolver a correnteza do rio, quando na verdade Deus quer deixar o fluxo descer, você está tentando parar o rio. Não pare, deixa fluir. Deixa acontecer. Amém? Então eu quero orar com você, finalizar mais cedo hoje. Eu gosto muito da Bíblia, sabe por que eu gosto da Bíblia? De liberar essas palavras sobre a sua vida, que vai ficar salva aqui na live. Porque a Bíblia mostra as glórias dos grandes homens. A Bíblia mostra as glórias dos grandes homens. Sansão, Abraão, Elias, Josué, Isaías. A Bíblia mostra a glória dos grandes homens, mas ao mesmo tempo ela não oculta as suas fragilidades. Por que a Bíblia não oculta as suas fragilidades? Sabe por que ela não oculta? Porque Deus não usa super-homens. Deus não usa mulher maravilha. Deus não usa pessoas que batem no peito e dizem que é forte. Vou dizer uma frase para nós, grava essa frase. Deus prefere um pecador autêntico do que um santo fantasiado. Deus prefere quem bate no peito e reconhece a sua fraqueza, do que quem fica debaixo de uma capa religiosa dizendo que é muito forte. Deus prefere um pecador que se arrepende de joelhos dizendo da sua fraqueza, do que quem fica num ambiente religioso culpando, julgando e criticando quem está em pecado. Por isso que Deus foi bom com Jacó no Val de Jaboque, porque no Val de Jaboque Deus confrontou Jacó até mudar o nome dele, depois que ele reconheceu a fraqueza dele. Então, que essa tarde o Espírito Santo venha falar ao teu coração, continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu vou te esperar à tarde, 6 horas da tarde aqui, 8 horas da noite no Brasil. O irmão Reginaldo está ali, Deus abençoe a vida do irmão Reginaldo. Está aqui orando comigo de manhã, 6 da manhã, meio-dia. Eu falei que a vitória dele vai espirrar em mim, e a minha vitória vai espirrar nele. Estamos orando junto aqui, agarrado. E eu falei para ele que hoje nós vamos entregar o jejum 6 horas da tarde. E eu estava olhando no Instagram, fazendo uma postagem agora mais cedo no meu Instagram. E aí, meu irmão, só vinha coisa de comida. Eu falei, Jesus amado, parece que o inimigo fica mais furioso quando você está em jejum. Veio um frango frito, veio um frango assado, passou um cara cortando churrasco. Eu falei, meu Deus do céu, que prova é essa, Jesus? Hoje eu falei para ele, brincando aqui, que quando a gente entregar o jejum hoje, depois do culto, segura, Brasil, que nós vamos comer hoje arroz, batata, mandioca. Meu Deus do céu, hoje nós vamos dar lugar, Reginaldo, em nome de Jesus. Glória a Deus, a vitória vai ser grande, né, Arielle? Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida também. Liberar uma palavra de vida. Nós lemos hoje aqui Provérbios capítulo 6. E à tarde vamos continuar lendo Provérbios capítulo 7. Eu tenho algumas chaves aqui ainda que eu vou liberar sobre a sua vida hoje, ainda em nome de Jesus. E eu vou pregar hoje aqui na igreja, 8 horas. Já vou ficar aqui para o culto. O culto vai ser transmitido no canal do YouTube da igreja, no Shalom Church Flórida.
Aí o Evandro, meu amigo lá de Denver, no Colorado, e o Evandro estivesse aqui, hoje ele ia fazer uma costela com batata. Meu Deus do céu, esse homem faz uma costela com batata que nem cachorro come, porque não sobra. Meu Jesus. Então, nós vamos orar por sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem algo para destravar para todos nós em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, quero abençoar a tua vida. Pai, nós te louvamos nessa tarde. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada internauta, da nossa família digital, da nossa igreja digital, pela vida dos irmãos que passaram orando aqui, ó Deus, de todos que passaram, ó Deus. Não vou citar nomes para não deixar faltar ninguém, mas todos que passaram desde o início. Eu quero orar também pela igreja que eu sou pastor, a Shalom, pelos membros dessa igreja, pelos visitantes que visitam, pelos amigos que vêm dessa igreja, pelos jovens, adultos, crianças. Eu oro, Senhor, pelos dizimistas, ofertantes, pelas pessoas que têm generosidade para manter esse templo, para pagar o aluguel desse templo, para a manutenção dessa obra. Ó Deus, eu te peço nessa tarde, visita eles com graça, com ousadia. Visita também os amigos que não são da Shalom, mas que são de outras igrejas. Visita os pastores, ó Pai. Visita os amigos de perto, amigos de longe. As pessoas do Brasil, de Portugal, da Inglaterra, que estão ao vivo conosco agora. Te damos graças, porque o Senhor é bondoso, porque a tua graça é poderosa, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, recebe mais uma vez o nosso sacrifício, o nosso jejum, a nossa oração. Recebe, Senhor meu Deus, tudo que nós precisamos, ó Pai, o nosso melhor, Pai, recebe. Nós queremos te entregar o nosso melhor. Somos pecadores, somos falhos, mas reconhecemos a tua grandeza, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor meu Deus, guarda-nos do mal, livra-nos do mal. Eu profetizo sobre esta casa paz, saúde e prosperidade. Eu profetizo sobre esta casa um tempo novo, que aonde chegar a minha voz, a minha imagem, a minha oração, que venha carregado com a tua palavra de fé, de bênção, de alegria e de esperança. Senhor meu Deus, me direciona, Pai, o clareamento, revelação da tua palavra na Bíblia, para continuar pregando, Pai, nessa terra, para continuar pregando na internet. A pregação de hoje à noite, ó Pai, que eu vou falar sobre raízes. Pai, me usa como voz profética para a nossa igreja, para os que estarão em casa pela internet, e que o teu santo nome seja glorificado. Ó Senhor, eu te dou graças e finalizo o segundo período desta oração te agradecendo. Nos guarda, Senhor, até mais tarde, e que ao final deste propósito o céu se abra sobre nós, que respostas venham sobre as nossas vidas, que chaves venham virar em nosso favor, que milagres venham acontecer e que o teu nome continue sendo glorificado. Nós cremos no Senhor e confiamos na tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua mão direita, eu vou profetizar na sua vida paz, saúde e prosperidade. Que as bênçãos do Eterno alcancem a tua casa, o teu trabalho, os teus projetos e o fruto da sua mão seja bem recompensado em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Te espero aqui 6 horas da tarde na América, 8 horas da noite no Brasil, 11 horas da noite na Europa, em Portugal, né? E meia-noite na Inglaterra. Eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós, tá bom? Você que não me segue, segue aqui. Eu fiz uma postagem bem legal agora no meu Instagram, se quiser dar uma olhadinha, falando um pouco sobre a minha vida, a minha esposa, sobre como que eu vim parar nos Estados Unidos, o que eu fazia no Brasil, qual que era um dos sonhos, o que minha esposa não gosta de comer, o que a minha esposa faz, o que ela fazia. Eu fiz uma postagem agora aqui no Instagram, está lá no nosso feed, dá uma olhadinha lá, tá bom, gente? Beijo no coração, Deus abençoe muito, fica com Deus, até mais tarde, Deus abençoe.